Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem estiver nos assistindo pela internet, recebam também as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. Vamos dar início à nossa palestra da noite de hoje. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que estejam conosco na noite de hoje, abençoando e iluminando a cada um de nós que aqui se encontra, aos irmãos que forem assistir a nossa gravação, e também recebam o auxílio e o amparo da espiritualidade amiga, que cada um seja atendido e socorrido nas suas necessidades. Iniciando aqui a nossa palestra de hoje, a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, mais compreender e ser compreendido, e mais amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Estamos recebendo aqui nosso amigo José Milton da Costa, já esteve várias vezes aqui com a gente. Milton, obrigado pela presença. Boa noite, gente. Eu vou trazer um assunto que é de tão simples, chega até a ser irritante, mas é o que nós vamos tratar hoje a respeito da mente. Toda janela e toda porta foi feita para abrir e para fechar. E eu quero tratar das portas da mente e das janelas da alma, um assunto só. Toda vez que a gente, no final da palavra, vem a palavra mente, assustadoramente, existe essa palavra? Ou seja, você tem uma mente assustada. E a gente não para pensar. Tudo, pode pegar rapidamente, qualquer palavra, apressadamente. Tem a mente apressada, cansativamente, mente cansada, exaustivamente, mente exausta, e nós reforçamos o que está no nosso pensamento. E quando você fala que as coisas têm que ser feitas rapidamente, você sem querer, você quer fazer as coisas rapidamente. A mente rápida. Existem mentes ricas, existem mentes pobres. As mentes ricas são aquelas mentes que tomam decisão. Chegou, ela recebeu uma informação, um insight qualquer, ela decide. Ela não fica aguardando, e as oportunidades vão passando na vida. Quem fica esperando as coisas acontecer tem a mente pobre. Quem espera e não toma atitude quando é para ser tomada, tem a mente muito preguiçosa. Então, nós temos a mente rica, ricamente ou empobrecidamente. Mente pobre e mente rica. Tudo que vocês forem pronunciar, lembre isso só, tudo que tiver mente no fim, a gente tem que tomar cuidado, porque a mente realmente, ela mente. Ela chama mente porque ela é mentirosa. E nós somos enganados pela nossa mente a todo instante. Quando a gente menos espera, a mente está nos enganando, pregando peça de verdades na gente. Então, essas ideias das janelas da alma e portas da alma tem muito a ver com as nossas decisões, decididamente. 5 sapos estão em cima de um tronco no meio de um lago. Estão lá, paradinhos, lá, tomando o sol. Os 5 decidem pular na água. Quantos pularam? Quantos? Não, eles só tomaram decisão. Eu não falei que eles pularam na água. Eles tomaram uma decisão, vou pular na água. Será que tudo aquilo que você decide, você faz? Eu tomei a decisão, hoje eu vou para a escola por aqui. Hoje eu vou estudar tal matéria. Você acaba fazendo o que você decide? Então, nem porque você fala que tem 5 sapos que decidiram pular na água, significa que os 5 vão jogar. Pode ser que um ou outro, pode ser que nenhum tenha pulado na água, mas eles decidiram pular. Só a decisão que a gente toma é importante ou tem que ter mais alguns fatores em cima da nossa decisão? Então, o que eu quero que vocês parem um minutinho para pensar, as decisões que vocês estão tomando na sua vida, todas as decisões,
estão afetando sua vida e a vida dos outros ou não? As suas decisões estão sendo decisões acertadas? As escolhas suas estão sendo acertadas ou não? Ou muitas vezes a gente toma decisões precipitadamente, nervosamente, e não acaba acontecendo nada daquilo que a gente planejou. Então vamos ver algumas coisas. As nossas escolhas são responsáveis pelo nosso estilo de vida. A sua vida é aquilo que você escolheu. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Não basta só escolher, não basta só decidir. Porque no instante que você escolhe e você decide, você vai ter que tomar atitudes em torno dessa decisão, dessa escolha. Essa decisão vai afetar a sua vida diretamente e vai afetar a vida das pessoas que estão junto de você. Alguns atributos da mente, para a gente ser bastante mais precisamente com você. A mente tem alguns atributos. O primeiro atributo da mente é que ela é mentirosa, por isso chama mente. Ela nos induz a algumas coisas que não é bem aquilo que estou falando. Se você estiver nervoso, brigou com o namorado, brigou com o marido, brigou com o filho e tomar decisões na hora do nervosismo, pode ter certeza que essa decisão não vai ser a melhor, não. Então nós temos que tomar decisões na hora certa, no tempo certo. Então quais são os atributos principais de uma mente humana? Não estou dizendo do cérebro. O cérebro também é matéria. O cérebro também vai para o túmulo. Eu estou falando da mente, alguma coisa maior que não são só os nossos pensamentos, mas está embutido ali, não é psicologia, não é só espiritualismo, está embutido ali toda a nossa vida, nossa mente, nosso arquivo. O primeiro grande atributo da mente chama-se imaginação. Primeiro de todos, ele abre todas as outras portas. A primeira porta que a gente abre, é normal a gente abrir, é a imaginação. Nós temos uma imaginação muito fértil, e a imaginação vai conduzir a gente para lugares incertos e não sabidos. Todo mundo que já foi ao cinema, vocês já foram ao cinema? Quando apaga a luz, o que a gente faz? A gente fica de olho na telinha. O que vai acontecer no cinema é ficção? Alguém filmou, alguém gravou aquilo ali? Não gravou? Tudo fantasia, tudo mentira, é uma invenção. Projetou uma imagem. Não é verdade o que está acontecendo. Pode ser até retrato de uma vida. Vocês já viram uma série que diz assim, Pelados e Largados? Todo mundo já ouviu isso aí? Pelo menos assim, de passagem, todo mundo já ouviu. Tudo mentira, gente. Tem gente demais ali gravando tudo aquilo ali, só para induzir o nosso pensamento numa imaginação. O que eu faria numa situação dessa? Ter que comer sapo, comer grilo, comer não sei o quê. E tá pelado, de verdade não tá. Porque tem um monte de gente, é um cenário todo. A gente vê um cenário de um filme, as pessoas se beijando, a gente não sabe quantos holofotes, quantas pessoas estão ali para tomada de uma cena. Nossa, a gente fica... Quando a gente entra no cinema, a gente vai entrar dentro do filme. Tem filme que faz a gente chorar? Tem filmes que nos emocionam, outros que nos causam risos, a gente gargalha. Tem dramas, tem comédias, não tem tudo isso? Mas você está lá, quando a luz acende, o que acontece? Você saiu para fora para passar num lanche, alguma coisa, você pôs o pé no chão. Acontece que os loucos continuam pensando que está dentro do cinema. A vida dele é um cinema. Então tem gente que só vive na base da imaginação. Se vocês estiverem pensando, olha como eu vou, é indução isso aqui ou sugestão. Vou dizer uma coisinha rapidinha, minha tia já faleceu há muitos anos, e ela não deixou herdeiro. Ela e o marido só eram os dois só. Ele era irmão do meu pai. Eu chegava de manhã na casa dele, morava vizinho, uma casa construída do lado da outra. Meu avô construiu do meu pai, a dele pertinho. Não tinha nem que atravessar muro, nem portão, tudo aberto. A chácara dos dois, tudo unida. Eu levantava de manhã e ia filar um cafezinho lá na casa da minha tia, do lado ali. Né? Não é que não tinha café em casa, só para encher o saco dela, falar, tia, a senhora está amarela, o que está vendo? Olha, a senhora está pálida demais. À tarde, meu tio tinha que levar ela no médico. Ela estava doente. Ela foi altamente sugestionada.
Tem pessoas que assim, você fala, se você falar uma coisa para sua mulher, ela for sugestionável, ela vai receber a sugestão, pronto, ela vai ficar doente, ela vai, nossa, você está com um sorriso maravilhoso nos lábios, olha que atenção atrás desses óculos aí. Tudo isso são motivos para sugestionar. Nós podemos sugestionar a pessoa ou induzir ela a pensar. O palestrante, a ideia do palestrante é induzir vocês a pensar, é formar as suas próprias opiniões. Eu estou induzindo. Se eu falar uma coisa para vocês aqui, se você tiver já pensado nessa coisa que eu vou falar, vocês me avisam. Eu gostaria que vocês imaginassem um bolo. Alguém estava pensando em bolo aqui? Agora eu quero que vocês pensem num bolo. Imagine um bolo, mas não é um bolo comum. Não é que na Sodier aqui comprar um pedaço de bolo. Não é isso que eu estou falando. Eu quero que vocês imaginem o bolo. Caramelizado, com frutas vermelhas, recheado, coisa mais linda do mundo. Estão trazendo esse bolo na cabeça de vocês? Vamos imaginar uma outra coisa. Todo mundo imaginou o bolo? Ou não trouxeram esse bolo na mente? O que eu fiz com a cabecinha de vocês? Eu induzi vocês a pensar num bolo. Alguém, antes de eu falar alguma coisa, estava pensando em bolo? Ninguém. Então eu vou induzir mais uma coisinha simples. Eu gostaria que vocês imaginassem uma rosa vermelha, mas bem vermelha, orvalhada, caindo gotas de orvalho dela. Uma rosa só, não quero um buquê não. Uma rosa. Estão conseguindo enxergar essa rosa? Estão vendo uma gota de água escorrendo por ela? Aquela coisa veludada? Isso chama-se indução. Isso o cinema faz. Quando você lê um livro, você mergulha dentro do livro, do romance, você começa a viver a história. Tem pessoas que gostam de ler, elas mergulham na leitura. A leitura, teatro, cinema, tudo ajuda a gente a montar os pensamentos da gente. Ou seja, são coisas induzidas. Tem pessoas que não gostam de ler. Como é que você vai querer induzir ela à leitura se ela não gosta de ler? Mas quando você gosta de ler, qualquer que seja o livro que você está lendo, eu comecei a aprender a ler no gibi. Tio Patinhas, lá tinha as legendas. Ali naquelas legendinhas parece um negocinho redondo em cima com letrinha. Foi ali que eu aprendi a ler no sítio. Nas revistinhas que eu escondi embaixo do colchão para o meu pai não pegar. E a gente vai criando gosto pela literatura. Então, a imaginação da gente é o começo. Todo mundo imaginou o bolo. Era isso que eu queria. Eu quero que vocês tenham o bolo na cabeça. Bonito ele? Está vendo o bolo mesmo? Está vendo? Está enxergando ele? Isso chama-se imaginação. É o primeiro atributo, essa primeira janela que nós abrimos. Agora, por enquanto, esse bolo seu só está na imaginação. Eu não sou prendado, mas vamos imaginar que uma senhora, uma moça aqui, ela pensou no bolo. Uma tarde de chuva, a minha mãe fazia bolinho de chuva. Acho que hoje não tem mais quem faça bolinho de chuva, mas existe ainda o bolinho de chuva. As pessoas, nossa, não estou pensando em bolinho de chuva, mas o bolinho de chuva saiu por causa disso. Agora vamos colocar essa imaginação na decisão. Quando você começa a ver os ingredientes, eu tenho trigo, tenho açúcar, tenho sal, eu tenho ovos, eu tenho manteiga, tudo isso ajuda a fazer o bolo? Agora nós vamos começar a quantificar. Quantos ovos? Aí você está usando o raciocínio. Quanto vai de trigo? Quanto vai de fermento? Quanto? Você está começando a raciocinar a quantidade. Temperatura, o bolo tem uma temperatura? É no liquidificador, você vai bater na mão, não tem uns negocinhos, ovo e tal. Então, mesmo os homens que não sabem fazer bolo, sabem como é que é feito. Não se atreve a fazer, mas sabe. Ele tem noção. Então, você usa a sua razão. Quando você começa a medir, quantificar as coisas, os números de coisas que vão no bolo, você está indo para a realidade. Não pode tomar decisão só na imaginação. Agora, na base do raciocínio, pode. Vamos imaginar que vocês queiram ter um negócio próprio. Vocês querem montar uma cafeteria, ou uma hamburgueria, um lugar que venda salgadinhos. Nossa, eu queria ter o meu negócio próprio. E você se deixa conduzir pela imaginação. Quando você se deixa conduzir só pela imaginação, o primeiro atributo, você está só imaginando, você já está vendo as suas vitrines cheias de coisas. Mesmo que você passar agora na Sodier ali e olhar, está cheio de bolo na vitrine, mas você não fez nada, mas na sua imaginação você já está vendo
a sua doceria na vitrine, bonita, colorida, cheio de bolo dentro. É verdade isso aí? Mas você já imaginou essa situação. Quem vai fazer outro tipo de negócio também imagina, mas não para raciocinar. Não tem custos? Tudo isso não tem custo? Aluguel de prédio, pagamento de funcionário, outros encargos. Mas você não fez a somatória. Quanto que eu vou gastar para montar esse negócio? E só vai na imaginação. O que vai acabar com esse negócio? Acabar ou não acontecendo, ou vai nascer de umbigo furado, né? Ou vai nascer praticamente sem umbigo. Então, o raciocínio é a segunda janela, depois da imaginação, porque você imaginou, agora você está raciocinando, você está qualificando, quantificando, então você já está usando um atributo maravilhoso da mente, que é o raciocínio. Hoje, as crianças, não sei vocês duas, hein? Eu não vou falar para vocês duas, mas hoje, uma criança, 8, 9, 10 anos, não sabe fazer cálculo matemático. Não conhece as tabuadas. No nosso tempo a gente tinha que decorar. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. A gente tinha que saber na cabeça. E o meu pai não estudou em escola nenhuma e fazia tudo esses cálculos, tudo assim, sem ter frequentado a escola. Isso é raciocínio. Hoje o raciocínio, eu pego o celular e pergunto, quanto é 32 dividido por 6? A pessoa vai lá e 32 dividido por 6. Não está no pensamento, não está no raciocínio, está na ponta do dedo. É muita tecnologia, mas pouco raciocínio. Nós não temos um raciocínio matemático. Se você vai num mercado, por exemplo, a mocinha você dá R$50 para ela tirar R$31,90. Ela não faz, é a máquina que dá o resultado para ela. Ela não consegue, as pessoas não conseguem. Mas nós que somos um pouquinho mais velhos, tivemos que estudar, né? E que não soubesse a tabuada. A professora obrigava a gente ir lá na frente fazer a leitura de um livro. Hoje as crianças não sabem ler. Se sabe ler, não sabe interpretar o texto. Se sabe interpretar o texto, muitas vezes não consegue escrever. Porque a gente está desaprendendo a usar o nosso raciocínio. É importante que você tenha na cabeça essa numeração. O terceiro passo, o bolo já está pronto, não? Mas você já mediu, sabe quanto vai usar, né? Qual é a temperatura que põe no forno para assar um bolo, você sabe? 200 graus, 180, é por aí, né? Uns faz só na calda, né? Não vai na água e no forno fazer um pudim, não é assim que é? Pelo menos eu vejo minha mulher fazer. Às vezes vai no forno, mas nem no forno vai dentro do como é que chama essa água quente aí? Isso, por isso aí. Agora, o segundo atributo, todos nós temos. Todo mundo tem imaginação. Uns imaginação mais fértil, o outro menor, mas todo mundo tem. E o raciocínio? Todo mundo tem igual? Uns raciocinam mais, outros raciocinam menos. Se você pegar um engenheiro, ele tem uma forma de raciocinar. Se você pegar um médico, ele tem outra forma de raciocinar. Mas todos nós precisamos de raciocínio. O terceiro componente da nossa mente, da janela, é a consciência moral. O que é consciência moral? Todas as leis divinas, são 12, começa lá, liberdade, justiça, igualdade, progresso, amor, caridade, adoração, trabalho, reprodução, conservação e destruição. Todas essas leis já nascem com a gente. É uma coisa que já vem na nossa alma. Nós temos noção dessas leis. Quem é que não sabe o que é ter liberdade? Quem é que não sabe qual é a noção de justiça? Mas já está impregnado, não é de agora, de outras vidas, já está na nossa alma isso aí. Agora, quando eu falo em consciência moral, eu estou dizendo noção do certo e do errado. Vamos voltar no bolo? Olha quantos verbos eu vou falar. Verbo significa ação do sujeito, é como o sujeito vai agir. Eu posso fazer o bolo? Tem todos os ingredientes, já imaginei, eu sei fazer, posso fazer? Fazer. Verbo fazer. Fazer. Ação. Eu posso pedir para minha mãe, minha sogra, alguém fazer esse bolo para mim? Eu posso pedir? Posso. Eu posso ganhar esse bolo? É outro verbo, ganhar. Eu posso furtar esse bolo? Eu posso. Tudo isso eu posso. Qual é a consciência moral? Qual é a noção do certo e do errado?
Você pega uma criança pequenininha, menor que vocês duas aí, um giz de cera riscando a parede da sala. Todo mundo, ai que lindinha, riscando e tal. Se você fala que é lindinha, lindamente fazendo aquilo ali, a mente dela acha que riscar a parede está certa. Qual é a noção que a criança vai ter do certo e do errado? Dá muito trabalho educar. Você tem que falar não. Não pode fazer isso aí. E não pode não. Tá aqui a esponja e vai limpar tudo isso aí. Às vezes com a esponja borra mais, né? Mas a criança vai aprender que parede não é o lugar para escrever. Ou não é assim? Então, quando a gente educa uma pessoa na nossa vida, nós trouxemos gente ao mundo e precisa ser educada, eu tenho que aprender a falar não. Mas dá muito trabalho falar não. Criança chega da escola, mochila num canto, tênis na outra, par de meia na outra, vai jogando tudo. Quem que vem atrás catando tudo? A mãe. Mas por que a mãe faz isso? Não seria obrigação dela falar, olha, vai lá e cata isso? Mas a mãe não faz, dá muito trabalho. Então as pessoas vão criando determinadas asas dentro de casa. Consciência moral é tomar consciência de que as coisas são certas e de que as coisas são erradas. Todo mundo tem o mesmo nível de consciência, de senso moral? Vai na cadeia, no CDP ali da margem da Castelinho lá. Você acha que aqueles caras lá acham que estão errados? Um cara estupra, rouba, mata, faz um monte de besteira, que assim, a mente dele não acusa ele de nada. Ele está fazendo as coisas e acha que é tudo normal. Gritar com o pai passa a ser normal. Tirar uma coisa de outra pessoa passa a ser normal. E não é normal. Nós temos a noção do certo e do errado. Quem é que vigia o nosso comportamento, a nossa palavra? Não é a nossa consciência? Chama consciência moral isso aí, né? Se a gente não tem senso moral de moralidade nenhum, a gente se perde e a vida vai enchendo a gente de erros de percurso. Agora, nós podemos permitir que a nossa mente judie da gente de tal maneira em que a gente fique com medo, a gente se sinta culpado? As pessoas querem que você se sinta culpado. Os filhos querem culpar os pais pelos que os pais puderam, que não puderam fazer, fica culpando. Se a gente assumir a culpa, a gente vai ficar meio desesperado. A consciência moral é a nossa polícia. Ela é a nossa fiscalizadora. E por último, você tem... Olha, a consciência moral vai dizer se você vai fazer, se você vai ganhar, vai pedir, ou se você vai furtar ou roubar um bolo. O roubo é pior que o furto, né? Agora, o quarto item, a quarta qualidade nossa é a força de vontade. Você já usou a sua imaginação, já usou seu raciocínio, já usou a sua consciência moral para saber se o bolo deve ser feito, se pedir ou se roubar, mas se você não tiver, vem de dentro da alma, a força de vontade, todas essas coisas para trás são tudo inútil. Foi inútil a sua imaginação, inútil o seu raciocínio e foi inútil a sua consciência moral. Vê que uma coisa vai puxando a outra. Então a gente tem que ter força de vontade. Quantas pessoas estão com vontade agora de comer o bolo? Vai chegar, daqui a pouco, uma hora vocês vão estar em casa. Quem é que vai realmente pôr o avental e vai fazer o bolo? Não, eu posso ter tomado a decisão. Não, eu vou comer um bolo à noite, um bolinho de chuva. Você pode ter Será que você vai pular do tronco igual o sapo? Tomar decisão só basta ou precisa ter força de vontade de fazer? Quantas coisas vocês deixaram de fazer? Estava lá no Olga, lá perto de mim, agora há pouco. Já estão sentados aqui. O Will saiu lá da TVT e veio para cá. Seu Will, cada um de nós achou que devia vir para cá. São todo mundo que achou que está aí, que viria tomar a decisão de vir para cá, tomam decisão, mas não vem. Então, para você fazer as coisas de acordo com a imaginação, raciocínio, consciência moral, você precisa ter, antes de tudo, uma outra força que está dentro de você. Outra janela, que é a janela da força de vontade. Né? E a gente pode se lamentar por não ter tomado decisões na vida da gente? Por que eu tomei decisões erradas? Lá no filme, quando falam os anjos, de repente a Maddie fala para o James, não lamente nada, porque lamentar é sentir remorso por aquilo que a gente não fez. Toda vez que se lamenta uma oportunidade perdida, na verdade,
Você está sentindo remorso por uma coisa que você não fez. Quinto, não é a última, mas é a quinta, é a nossa percepção espiritual. Todo mundo aqui teve intuição, já teve uma intuição na vida? Todos nós temos intuição. Essa intuição, ela nos dá a consciência de Deus. Essa intuição espiritual nos dá a consciência de Deus. Nós temos intuição e temos uma coisa muito mais importante que a intuição. A intuição é a sua alma querendo falar com você. Você dá atenção para ela? Você ouve o que a sua alma está querendo te dizer? Quantas intuições você nem dá bola para ela? Durante o dia inteiro a sua alma está tentando falar com você. Para não embarcar nessa canoa furada, nesse negócio, vai dar errado. Ele já está avisando, não vá por essa rua, vá por aqui. Quantas vezes está num entroncamento de trânsito terrível, fala para ele, não vá por aqui, vá por aqui. São intuições. Se você der atenção ao que a sua alma está falando para você, ótimo. Mas existe um outro fator além da intuição, que é a mediunidade. Alguém aqui está se sentindo sem força, desgastado energeticamente? Tudo que acontece nessa casa, qualquer um de vocês pode fazer. Qualquer um pode decidir fazer palestra, não basta decidir fazer palestra, tem que fazer a palestra. Fazer palestra dá passe. Quem tem energia, que é saudável, tem energia. Quando a gente impõe a mão sobre a cabeça de alguém, é uma transmissão da minha energia para você. É energético, é fluido. Agora, se lá dentro a espiritualidade está trabalhando nesses fluidos, você vai sair daqui leve e tal. Né? Se não, vai continuar na mesma. Sentar lá dentro e tomar passe ou não tomar passe é igual católico na igreja ficar comendo hóstia. O famoso pavão, não tem uma vez que não vai na igreja que tem que comer hóstia. Não, tem que acreditar. Né? Então, a consciência de Deus. Olha o dilema, uma coisinha que eu vou propor para vocês para raciocinar. Se existe alguma coisa, existe alguma coisa? Se existe alguma coisa, é porque essa coisa já existia anteriormente. O ser que existe, você existe? Existe? Ser. O ser que existe, mas poderia deixar de existir, ela exige um ser que existe e não pode deixar de existir. Então vamos pegar o caso das... Vocês são gêmeas? Ai, que maravilha. Parabéns. Se vocês existem, é porque antes de vocês existiu alguma coisa. Vocês sabem o que aconteceu antes de vocês? O papai e a mamãe. Se não existisse o papai e a mamãe, se não existisse, vocês existiriam? Pode ser que sim, o outro papai e outra mamãe. Pode ser, a gente não sabe. Mas o ser que existe, você exige um ser que antes de você já existia, que é o papai e a mamãe. Mas se o papai e a mamãe existem, por quê? Porque existiram os nossos avós. E se você for recuando no tempo, tal, você vai chegar à conclusão que só tem uma verdade: Deus existe. Porque tudo o resto é dependência. Se nós existimos, porque nós dependemos da existência anterior de alguma coisa. Vai voltando, onde você vai chegar? Numa inteligência suprema que criou tudo isso absolutamente, tá? Então, a ideia de Deus surge em cada um de nós no instante que a gente percebe que a gente não existe por si mesmo. Pô, você só existe porque existiu alguma coisa anterior a você. No instante que você percebe isso, e não é um privilégio do espírito, da pessoa religiosa, é também do indígena. No instante que o indígena pensa que, como é que eu estou aqui, ele começa a adorar o trovão, a chuva, os rios, os lagos, as flores. Vai cultuar um tipo de xamanismo, do xamã, do pai de santos, não importa onde, mas todos os seres humanos têm essa consciência de Deus. Está embutido nessa consciência 3 palavrinhas mágicas. Vocês usam da fé que vocês têm todos os instantes da vida de vocês? Qual é a hora que a sua fé fala mais alto? Quando? Vocês não têm fé? Vocês estão aqui porque vocês acreditam. Mas basta acreditar? Não basta acreditar, tem que confiar. Tem que confiar. E isso é o seguinte, isso é fé.
É confiança. Vamos fazer uma fezinha? Quem faz fezinha é quem vai jogar no bicho, né? Vai na lotérica e vai fazer uma fezinha. Oh, não se pode brincar de fazer fezinha. Aonde que está esse sentimento de fé? Aonde que ele brota assim? Em situações difíceis, quando a gente está doente, a gente precisa acreditar, ter Deus, não é assim que acontece na vida da gente? E a esperança? Onde surge esse fenômeno de esperança? Não é esperança amanhã, para depois, não é esperar, não. Esperança. Pode ser que não seja nem nessa vida, numa vida muito lá na frente. E por último, o tripé formando a caridade. Sem caridade não tem salvação. Então, por que essas três, fé, esperança e caridade, estão na nossa alma? É outra janela que a gente não abre nunca. Quando a nossa vida está indo por caminhos errados, a gente se desespera, a gente não tem confiança, a gente não tem fé. Tá? Agora, de tudo isso que eu estou falando, a coisa mais importante que a mente nos dá, só vou voltar a fita um pouquinho. Qual é a primeira? Imaginação. Segundo, raciocínio. Terceiro, força de vontade. Quarto, a espiritualidade. Foi tudo isso que eu já mencionei. E a consciência moral, não é isso? Então guarde bem. Uma coisa vai desencadeando. Quando você imagina, não pode ficar só na imaginação. Você tem que usar a sua mente, para não ficar uma inadvertidamente. Perceberam onde que eu quero chegar? Então, mas a maior ferramenta que a alma nos dá, a mente nos dá, é como lidar com a dor. Como lidar com a dor. Eu gostaria que vocês agora imaginassem uma pessoa com câncer terminal em qualquer leito de hospital, ou na cama na casa dele. Um câncer, uma dor terrível que só vai apagar a dor com uma morfina. O nosso corpo sabe lidar com a dor? Eu estou falando uma dor extrema, mas existem dores que não são dores físicas, são dores da alma. Uma mágoa, um ressentimento, uma coisa muito violenta que aconteceu na nossa vida. Nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma aprende a lidar com a dor. Você olha aquela pessoa agonizando lá com aquela dor terrível, você fala, como é que ele consegue viver com essa dor? E vive com a dor. Mas você está com uma dor de dente terrível. Você tem que conviver com a dor até chegar outro dia o dentista para você ir. O dentista não vem de madrugada na casa da gente. Você está com uma cólica renal, um negócio terrível, uma dor violenta. Você chega no hospital, está assim de gente no pronto-socorro. Como é que você faz para lidar com a dor? Pode ter certeza que a nossa mente fabrica um remédio para a nossa dor. E o pior, ela propõe algumas alternativas, né? Primeira alternativa que a nossa mente nos dá, o corpo nos dá, é o sono. Olha que maravilha você poder ter uma noite bem dormida. Bem dormida. Já teve uma noite bem dormida? A língua portuguesa é terrível, né? Veio lá dos nossos irmãozinhos lá. Lidar com a dor. O sono lida com a nossa dor. Qualquer mal que esteja nos fazendo, o sono é uma retirada temporária da nossa lucidez. Você dormiu, você apagou. Tem gente que usa comprimidinho para dormir? E tem, né? Então o sono é realmente reparador. O que é um sono reparador? Olha, eu desejo que você tenha um sono tranquilo e reparador. Ou seja, todas as dores do seu dia, das suas preocupações, o sono, amanhã é outro dia. E se você não consegue dormir direito? Se você tem insônia, você deita na cama e fica igual o bife na frigideira, para lá e para cá virando, a noite vai e você está preocupada, ansiosa com o que vai acontecer amanhã. Então a mente também traz para a gente ansiedade e preocupação. E o boleto para pagar amanhã? Amanhã já é novembro, né? Já tem contas para pagar, e luz, telefone, água e gás. E a gente, se a nossa cabeça deitar preocupada com o que vai acontecer amanhã, você não dorme direito.
é o teu filho que está com problema, é a sua nora. Já, os problemas vêm para cá. À medida que a gente vai envelhecendo, os problemas vêm mais galopantes para dentro da casa da gente. Os outros trazem, não é você que está com problema, os outros que trazem para você. Né? Então, o sono é uma coisa maravilhosa. Quando você está com sono, você simplesmente... Você tem conta para pagar amanhã? Tem aula, prova para fazer amanhã? Não, aí já pensou a gente provocar isso numa criança para não dormir à noite, deixar ela ansiosa, preocupada? Tem criança que já está preocupada com as férias de fim de ano para a praia. Está imaginando já lá na praia. Nem chegou dezembro ainda, mas vamos passar o Natal na praia. A cabeça viaja, a gente viaja. A gente está imaginando pegar a estrada. Chega lá, dá aquele temporal, a gente tem que vir embora rapidinho para casa. Né? O segundo aspecto é o esquecimento. Esquecer um mal que fez para a gente demora. Pode demorar um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Pode demorar uma vida toda. Mas chega uma hora que você esquece. O esquecimento é a coisa mais linda. Alguém sabe o que fez na vida passada e que trouxe você até aqui agora? Por que você está com 2 meninas? Como é que foi a vida de vocês lá atrás? Houve um lá atrás? Mas quando a gente vê, a gente esquece tudo aquilo que a gente viveu. A gente não sabe nem por que ele está vivendo com ela. Quais são os antecedentes lá de trás, antes de vir para cá no planejamento nosso? Se a gente soubesse quem é o outro, a gente, normalmente quem está com a gente é que por alguma coisa está nessa vida aqui, para a gente reparar algum dano afetivo. Não tem ninguém que não esteja com a gente que não seja para reparar alguma coisa. Essas meninas não foi te dado de graça, não. Tem alguma coisa entre vocês, de mãe e filha, que precisa, com o tempo, ser reparado, ser feito. É por isso que elas estão aqui. Não é à toa. Ninguém está à toa na vida de ninguém. Depois também, a gente não se lembra do que aconteceu na vida passada, ainda é bom, né? Só a gente vai começar a entender quando começa a ler alguns romances espíritas. Os romances são bons, mas não é imaginação. Estou falando na realidade. Quem está com você? Por que está com você? Por que se separou de você? Depois entra a alienação e a insanidade. Eu dava palestra ontem em uma casa, estava falando com o Wilson. Sentou bem na minha frente assim. Uma senhora, uma mocinha de seus 18, 19 anos, o filho um pouquinho mais atrás. Mas ela sentou bem na frente, a palestra ia ser mais ou menos falar sobre isso aqui. E a menina era autista. Ela falava alto durante a minha palestra, eu não sabia se eu olhava para ela, se eu desviava. O assunto que eu estava tratando, aquela menina não tinha condição de entender. Ontem ela estava especialmente atacada. Ela tem um problema sério de autismo. Quantos problemas sérios nós temos? Tem pessoas que se perdem não só no autismo. A pessoa que é autista, ela não tem consciência. Ela levantava, ela falava alto, ela dificultava a palestra, dificultava as pessoas que estavam ouvindo. O que você vai fazer com ela? Não tem o que fazer. É da pessoa. Agora você imagine uma pessoa que pega tudo isso aí e leva para depressão. Que leva para o borderline. São sintomas terríveis de uma alienação. Hoje, pais são alienados, professores são alienados, médicos são alienados, filhos são alienados. O papai de vocês já deu um cartão de débito para vocês? Um pai que faz isso com uma criança de 10, 12 anos, e a minha neta fez 12, ela chega, vô, papai vai fazendo para mim um cartão de débito. Eu olhei para ela, seu pai está dando para você um cartão de débito? Ela não sabe lidar com dinheiro. Se você der R$500 na mão dela, em notinhas azulzinhas, ela é capaz de torrar tudo no mesmo instante. Não tem no valor, não dá em árvore, não tem janta de graça, tudo tem um custo. Agora, um pai que dá um cartão de débito, não é de crédito não, de débito, ela vai gastar o que ela tem na conta. Eu falei, tá bom, é um cartão de débito. Como é que vai entrar esse dinheiro? Não, aí as pessoas vão me ajudar. O senhor pode até fazer um Pix para mim. É meu filho, mas é alienado ou não é alienado? Um cara que faz um negócio desse, uma criança, dá um cartão para ela de...
Ela não tem noção de quanto que entra, quanto você recebe por mês, seu marido recebe. Agora, dá um cartão para um, tem que dar para duas. Cartão de débito. Para ela gastar o dinheirinho, aprender a gastar o dinheirinho, ela precisa ter na conta. Essa ideia de que vai cair dinheiro na conta, mas os outros que vão dar, até quando? E eu digo para vocês, moças, antigamente as moças casavam, mas de olho no que o marido lá, ficava dependendo do dinheiro do marido. Hoje não é mais assim. A gente tem que ter a nossa própria visão. Vocês estão percebendo que além de ser insano, é uma coisa alienada? O meu celular é um desse Samsung da vida aí de R$1.000, R$2.000. Ela negociou aniversários dessa para minha neta, não estou falando mais ninguém não. Negociou, não quero festa, mas eu quero um iPhone. R$8.000. Agora, faz um Pix, vô. Eu preciso de dinheiro na minha conta para poder gastar. Uma coisa inacreditável, não saber lidar com dinheiro. Se der para suas meninas o dinheiro na mão para elas gastar de presente de aniversário, elas vão saber muito mais que a minha netinha. Como é que vai ser essa menina amanhã? Agora, muita gente esquece e abre uma porta terrível. Vocês já ouviram falar na porta da desesperança? Porta da esperança eu já falei lá, nós temos que esperar alguma coisa em Deus. E a porta da desesperança que muitas pessoas abrem, uma porta perigosíssima. Porta não foi feita para ser aberta? E pode ser fechada? Você abre a porta da desesperança. Tem pessoas que acham que colocando fim à vida, suicidando, vai se livrar de todos os problemas. Nós pensamos assim? Nós sabemos que à medida que a pessoa dá fim à própria vida, ela está aumentando os problemas, que a vida continua no outro lado. Nós somos imortais. Mas tem gente que, por causa de uma dor, de uma angústia, de uma separação amorosa, de alguma coisa, põe fim à vida. Isso é abrir a porta da desesperança, achando que a dor está tão lacinante, tão grande, que ela precisa ir embora. Agora, e os que ficam no bar enchendo a cara de cachaça, ou outros de droga por aí? Passei na rua, agora há pouco, tinha uma moça lá, toda, deve ter fumado e cheirado todas, parando o trânsito, um trânsito terrível, ela estava ali, feito doida, falando de coisas desconexas na rua. Ela é uma pessoa que já abriu a porta da desesperança? Uns se matam rapidamente, e outros ficam se matando todo dia um pouquinho, ou pelo álcool, pelas drogas, pelo cigarro. As pessoas não têm noção que o cigarro também é uma coisa que você está suicidando, né? Essa chama a porta da desesperança. Então, qualquer tipo de angústia que você esteja, vá na porta da esperança, da fé, faça a caridade, faça o que vocês estão fazendo. Nunca abram essa porta, que essa porta não tem retorno. Vai ter retorno mais cedo ou mais tarde. Uma pessoa que hoje está, igual essa moça que eu falei para vocês, que tem autismo, ela está sofrendo porque ela tem autismo? Ela não tem consciência. Ela veio para quê? Quem que está sofrendo? O pai e a mãe. Então muitas pessoas vêm na vida da gente, não é porque elas querem, elas já vieram autistas, vieram do ventre da mãe. Por que essa criança nasceu saudável e a outra com autismo? Vocês acham que foi assim de graça? O que ela fez em outras vidas para vir com autismo agora? Ou para provocar dor no pai? Provas e expiações para ela ou provas e expiações para os pais? Gostaria que vocês pensassem seriamente nisso aí, tá bom? Que vocês tenham uma noite de quinta-feira, amanhã já é sexta, como diz a molecada, amanhã sextou, né? Amanhã vai sextar. Sextar significa ir para o Campolim, tomar todas nos barzinhos. E assim nós vamos vivendo de forma alienada, em busca constante e desenfreada da felicidade. Amanhã é outro dia, felicidade não aconteceu no copo de cerveja, não aconteceu na festa de Natal do ano passado e não vai acontecer na festa de Natal desse ano. Tudo passa, tudo. Suas angústias, as suas alegrias, tudo passa. E vocês sejam muito felizes. E agora, se vocês quiserem fechar os olhos e ir até a casa de vocês. Imagine a casa. Vocês não conseguem imaginar o bolo?
Vocês conseguem imaginar a casa de vocês por dentro? A varanda, a porta de entrada, a sala, quarto, os banheiros. Imagine isso aí, mas vá até a sua casa acompanhado do seu anjo da guarda, do seu mentor individual. Não vai sozinho, não. Quando você entrar, acenda tudo, ilumine toda a sua casa, abençoe as pessoas que estão lá dentro, deseje para elas felicidade, sucesso, saúde, e peça para que os mentores que estão com você retirem de lá toda a negatividade. Tudo, as coisas que estão de bom, as coisas que acontecem de mal, as discussões, as brigas, os ciúmes, que tudo isso seja retirado da sua casa e seja destruído no astral. Volte para cá novamente e vamos agora sentados quietinhos esperar o nosso passe, né? Que assim seja.